Respira fundo. Vamos modulando as frequências. Que tal a visão remota? Você vai até aquele documento do governo dos Estados Unidos, respondendo, dizendo que foi fechado, terminou o processo de resposta sobre o corpo do Nephilim e a câmara de ressurreição relacionada a Gilgamesh. Provavelmente em referência ao que o exército ou pesquisadores, cientistas descobriram, nos Estados Unidos, né, descobriram em algum lugar onde é que estava isso. Lá no documento, no momento da resposta para essa pessoa, o que foi respondido? Foi encontrado materiais que têm a ver com as informações, né, pedidas. Certo. O documento é datado de 13 de dezembro de 2018. O protocolo F2019-02110, requerente aos documentos pertencentes à Câmara de Ressurreição de Gilgamesh, a localização do seu corpo e a localização do corpo morto do Nephilim. O que foi encontrado? O que é respondido? Foi encontrado partes, né, do corpo, de ossadas, de materiais. Perceba se foi encontrado, então, ossos de que tamanho? É Vi gigante ou é do mesmo tamanho do eu vi humano? como se fosse um pedaço de alguma coisa que parecia uma caixa, mas não totalmente assim, sabe? Veja se a ossada tem o mesmo tamanho de uma média humana de 1,50 m a 2,20 m ou se é diferente. Receba a informação no campo. Eu vi um osso assim grande. Receba se foi calculado o tamanho deste ser que tinha esse osso, seu corpo físico, em centímetros, né, metros. 3,5 metros. Ok. Perceba onde foi encontrado, qual o país atual. Eu vejo ruínas. Exato. Veja um pouco mais de cima, identifica o país. Você vai identificar o nome. Egito. Continente africano, no Egito. Você perguntou o quê? Se é no continente africano, no Egito. Sim ou não? Sim. Ok. Tem a câmara de ressurreição. Existe pedaços ou a própria câmara? Pedaço. Eu vi Pedaços. pedaço. É de que seria Não, metal, não pedra. é metal, mas tá bem velho. Certo. Foi considerada a câmara de ressurreição de corpos? Veio que é possivelmente assim. Não foi comprovado. Certo, eles não têm a resposta, mas existe essa possibilidade. Por quê? Pelo metal ou pela tecnologia que continha nesses pedaços que foram encontrados? Veio a palavra túmulo e assim, imprevisibilidade, sem exatidão, essas coisas assim, tipo. Não é um túmulo como os outros encontrados no Egito. É porque eu tô acessando uma informação do. Como se fosse Do documento. do documento, assim, do que foi registrado como estudo, né? Uhum. Não foi comprovado nada, assim, em relação a que era mesmo, e só é suposição de que era e que. Certo. Mas aí provavelmente era um túmulo, né? Leia, Também. leia no campo de informação quem solicitou ou por que solicitou essas informações. Quem é esse Denetra Senigar? Talvez seja um pseudônimo, mas veja para onde foi essa informação. Pesquisador. Um pesquisador? Pesquisador, arqueólogo curioso, uma pessoa estudiosa desses assuntos que já investiga há um tempo, né? E já sabia dessa possibilidade do que foi encontrado. Ele queria examinar, né, o que se a partir da perspectiva dele, assim, né? Porque tem muita pouca
pouco acesso, né, aos registros, aos materiais, então fica muito restrito, né? Então queria acessar para poder estudar por outros ângulos, outros vieses. Então agora você vai ao osso, mergulha no osso, pega a assinatura energética, o DNA, reconstitui e vamos conversar com esse ser em vida, seja quando ele estava vivenciando aquela vida física ou no além do espaço-tempo, né? E vamos conversar telepaticamente, me identifica quem é. Eu vi um ser grande, né? Bem grande, 3,50 m, 80 por aí. homem, mulher. Ele, homem, ele sentava na montanha, Uhum. que é uma pedrinha pra gente, que a gente senta, pra ele a montanha é uma pedra pequena. Uma montanha assim grande, né? Grandinha assim. Você está vendo ele nesse momento e o que ele está fazendo ali? Tá sentado, esperando. O quê? Se quiser perguntar pra ele. Exato. Agora leia a assinatura e veja se eu posso conversar com ele, se você canaliza para eu conversar diretamente as questões e ele me responde. Você ajusta as suas energias, né? Com as dele, para a comunicação ocorrer. Tá. Olá, você me escuta? Olá, Qual é o seu nome? Vinicitu. Vinititu. Eu me chamo Fábio. Em que linha de tempo você está? Terrestre a partir do nosso ano aqui, nossa contagem, nosso calendário. Eu sou uma memória de um conjunto de seres, um registro. Certo? Esses seres viviam onde? Planeta Terra, numa civilização. Viveu no planeta Terra como um todo. Certo? Qual a sua ligação com o Gilgamesh, com o que a gente conhece como Gilgamesh? Eu também Eu também. era diferente. Eu também era diferente, foi isso que você falou? Sim, O que significa diferente? eu tinha algumas potencialidades. Força, por exemplo? É, Que mais? tinha carregar pedras e também acessar outros continentes. Certo, pode falar um pouquinho agora mais claro e rápido, eu não ouvi muito bem. Além de força, alcançar outros continentes, o que mais? E Quer que eu faça outras perguntas? Por exemplo, você governava esse povo, essas pessoas? Você era o governante? não, não era governante, não. Mas existiam muitos que eram governantes. Estamos falando do que a gente denomina Ur ou Uruk na Suméria. Tem essa informação, sim ou não? Não, Certo. Essa ossada, esse osso que está atualmente na linha de tempo 2021, no nosso calendário cristão, certo? A princípio é você que tinha esses ossos. Você tem mais de 3 metros de altura. E você falou que tem habilidades que outras pessoas ou humanos nessa época não têm. Você confirma isso que eu acabei de falar? Você tinha 3 metros e pouco de altura? isso eu carregava pedras de muitos lugares altos. Sim. E como você deixou o corpo físico? Como você faleceu? Morreu o teu corpo físico? Quanto tempo você viveu?
em anos nossos de 360 dias, né? O calendário solar. 301. 301 anos, é isso que você falou? Sim. E como você Bom, morreu? Como você morreu o corpo físico? Você pode me descrever? alguém enfiou uma estaca no meu peito. Você não sabe quem? Foi no. Eu estava trabalhando e teve um momento que havia muitas brigas, né? E teve um momento de discussão e de afronta e de luta. E esse outro ser, esse também era grande, enviou uma estaca no meu peito sem eu ter visto, assim. Certo. E o teu pai e a tua mãe eram humanos com estatura iguais aos outros humanos ou eram diferentes? Meu pai era tipo menor que eu. A mãe era alta também, Alto. Eles não faziam. era alta. Existia uma elite na tua sociedade onde você vivia? Você não fazia parte da elite ou fazia? Eu não fazia parte da elite. Certo. E o que que essa elite tinha que distinguia ela? Desculpa, é que está falhando, te escuto. Eu, eu escutei. Pode repetir, você não fazia parte da elite, o que mais? Veio que é assim, não totalmente, não fazia parte totalmente da elite, assim, porque tinha os trabalhos, né? Mas também tinha os momentos de descanso, entre aspas, tipo, de regalias. Então era a elite, assim, nobreza, Era como hierarquia um maior, esportista mas de alto nível na Terra hoje. tinha certos privilégios de você, né, maior, você outras iguais, assim, outras, mas também tinha as funções determinadas e E o que que a elite tinha? A elite maior nessa civilização, nesse momento? Que distinguia a elite neste momento? Poderes, capacidades, riquezas, consciência, origens. tendência, poder, força, Quantos anos viviam? Estão vivos até hoje? o quê? Continua. Independência, poder, força. Vem algo mais? Descendência, né? E essa coisa de deidade, né? De seres, seres escolhidos pelos deuses. E qual a longevidade? Quanto tempo viviam essa elite? Ou se ainda estão vivos? Quanto tempo eles viveram? Sim, ou viviam, ou vivem. Veja alguns. 1000 anos, 1000 anos. Do nosso ano solar. 9, Do nosso ano solar, 1000 anos. sei. A princípio, temos uma lista de reis sumérios, caso estejamos falando da Suméria, onde houve governantes de 3.000 anos, 12.000 anos, até 16 a 18.000 anos. Houve governantes, seres que viveram mais de 10.000 anos nessa civilização, nesse período onde você está? Nesse período, 1000 anos. Algum período mais atrás, no tempo, houve governantes com mais de 10.000 anos. Teve outros períodos anteriores que eram menos elitizados, que era menos gente, era menos pessoas, menos
Então, Aí se vivia mais tempo, teve governantes, elite que vivia mais tempo, mais do que 1000 anos. vivia o tempo que o corpo aguentasse, né? Tinha corpos mais fortes, corpos que aguentavam mais o tempo, aguentavam muito tempo. Havia manipulação genética artificial com tecnologia ou mais consciencial? O material genético era outro, a estrutura era outra, molecular, assim, um pouco diferente dos humanos menores, assim, era, tinha mais vitalidade. E se saía do planeta Terra e voltava? Espaçonaves, por exemplo? Ou portais, seja o que for. A elite, pelo menos. Saía, eu vi uma imagem de uma pessoa, de um ser entrando dentro de uma estrutura redonda, como se fosse uma pedra redonda. Ai, ele estava dentro assim, fechava, e é como se viajasse assim. Viajava, né? E quando Mas não necessariamente. Veja a volta desse ser, o que que modificou? O que que ele foi fazer? O que que ele trouxe ou algo modificou? Ele deitou assim, concha, né? O que modificou? Em quê? Como é que ele voltou desse portal aí, desse lugar? Depois que ele voltou para a Terra? Alguns iam e não voltavam. Alguns entravam dentro dessa estrutura e só iam, não voltavam mais. Alguns voltavam pro corpo. Quando morriam, voltavam a constituir outros corpos, estavam conscientes de todas as vidas, não perdiam a memória, continuavam conscientes? Não Quando, ouvi. quando eles morriam, a elite voltava para a Terra em outros corpos conscientes? Via essa viagem, né? Fazer essa corpo ficava lá, fazia essa viagem, ia. Alguns votavam e alguns não votavam, mas percebo que se por acaso algum quisesse voltar, poderia se inserir num corpo. Sim. Depende do corpo de origem. Uhum. Alguns deles estão hoje presentes na linha de tempo 2021 na superfície da Terra ou intraterrenos, estão vivos aqui ou em corpos. Apenas muitos cadáveres, muitos ossos. Certo? Ver cadáveres e ossos dessa elite, desses seres que eram maiores, tinham mais de 2 metros. Eu visualizo um ser, eu visualizo um ser. Veja se tem corpo físico igual ao nosso na matéria, mesmo que seja diferente, mas na mesma densidade material. Ele é um pouco diferente do material, Mas a gente viria, só um a gente pouquinho, veria se encontrasse ele na rua, assim? como se fosse. Ele é uma vibração, um códigozinho diferente da vibração E do fisicamente ele é humano. maior, diferente? Oi? E fisicamente ele é maior, mais forte, mais capacidade mental. Fisicamente, ele é parecido com o humano, Qual é a altura dele? mas a altura, ele é grande. Ele é grande, uns 2,5 metros. Onde é que ele vive? Que país? A maior parte do tempo?
Ou quais países ele circula? Nigéria, Nigéria, Israel. Israel. Tô vendo assim os nomes, né? Como Uhum, se fosse um rastreio assim, que eu tô fazendo. certo. Índia, tinha vindo Irlanda também, antes né, eu fiquei na Irlanda. Irlanda também. O que que ele faz? Como é que ele atua? Ele é da elite? Ele governa alguma coisa? Como é que é? Ele tá no meio dos militares? Como é que é? Ele não governa, ele é como se fosse um humano bem sutilizado, sabe? Bem. É, eu só vejo ele agora. Não vejo outros. É como se ele já tivesse em outra dimensão, é isso que você está falando? Ele tá, né? Ele tá em outra dimensão e nessa ao mesmo tempo. Uhum, Mas assim, ele transita e ele viaja, ele consegue viajar uhum. assim. Ele é bem o código dele, ele tem um código diferente. Ele é invisível para muitas pessoas? Ele chega a andar no meio das pessoas comum, assim, nas cidades ou não? Nas cidades, não tanto, não. Só invisível. Algumas vezes invisível. Certo. Ele consegue ficar invisível. Então ele lembra de toda a existência dele nos períodos antigos aí. Provavelmente. E você, Quiser. você sente por que essa informação não é passada para as pessoas? Por que a elite, a academia, as universidades, os cientistas, aquele que pediu as informações sobre o Gilgamesh, vamos dizer assim, por que não fala dessa pessoa que tem mais de 2,50 m, que consegue ficar invisível? Por que isso não está divulgado? Não está estudado de uma maneira mais aberta? Veio assim para as pessoas não se assustarem, para continuar. Existe como se fosse uma ordem normal das coisas. Então, se algo foge daquele normal, Pode assustar. tende a, tende ao mesmo tempo que ser introduzido aos poucos, né? O conhecimento tem chegado para muita gente, né? De vibração, de tudo. Agora veja do ponto de vista Mas dos cientistas abertos, dos que querem essa divulgação, porque conhecimento não assusta, conhecimento libera. Veja do ponto de vista das pessoas que consideram que conhecimento libera, não assusta. Por que que isso não está aberto? porque os seres também não, escolheram não se mostrar. Os, Sim, por que que escolheram não se mostrar? cada um vive no seu universo que cria a partir da que acredita. Uhum. Nós agora estamos acessando um universo de seres que podem viver 1000 anos, ficarem invisíveis. Portanto, a gente acredita nisso e a gente vai poder também ficar invisíveis e criar o nosso próprio universo, igual a eles? Mas tem que descobrir como muda os códigos, Descubra. mudar os próprios códigos. Uhum. Descubra agora. Recupere essa informação. Ter os códigos se escolher, né? Mas é para saber quais são Veja quais são. e o que muda, né? O que muda. Uhum. Veja. Veja para mim, pelo menos. Eu estou disposto a ver o que muda.
a saber agora, a manusear meus códigos e me transformar nesse exato momento. Não pode ser de uma vez. Não precisa ser de uma vez. Agora a gente dá um passo já, uma etapa. Qual é a etapa que está dando agora? É perceber o espaço como código e começar a ter consciência de cada partezinha. Do espaço, de si, de tudo. Cada partezinha do código que você é. Então, você se olha, se observa e perceba-se como conjunto de códigos informacionais e, a partir disso, tome consciência de todos eles e esteja neles. E, a partir disso, vocês serão mais, que já são vocês, mas a partir do momento que conscientiza e torna visível, né? E se apropria, não no sentido de posse, mas no sentido de saber mesmo. Torna o quê? E Torna melhor? se um membro torna seu, se apropria. Certo. É como se fosse um membro, né? O seu braço, né? O seu braço, você abre a sua mão e fecha, né? O seu braço, você estica. Os códigos é a mesma coisa. Ele é seu. Você é que tem o comando deles. À medida que você percebe ele como um membro, como algo que está, que é uma extensão sua, que é você que lhe obedece, né? Então, é expandir, né? Para perceber e conseguir ler os códigos e a partir disso começa a descortinar a informação. Né? A primeira informação é essa de estar consciente dos códigos. Certo. A elite daquela civilização, essa pessoa aí que está viva agora, 2,50 m, ela faz isso, ela fez isso, ficou consciente dos códigos próprios aqui na Terra ou em outro lugar? Fez. Foi na Terra que ela ficou consciente disso? Foi na Terra. Foi naquela civilização do período dessa ossada que a gente iniciou a sessão? Foi depois, um pouco depois. Estamos falando de que tempo? Menos 400 mil anos, menos 100 mil, menos 10 mil? Qual seria mais ou menos? Menos 7.000. Menos 7 mil, ok. Então não importa se há um cataclisma, um dilúvio, inundações, as pessoas morrem, porque simplesmente você assume outro corpo e continua consciente com todas as experiências que você vivenciou. E o corpo, ele não morre. O que você quer dizer com isso? É que é o mesmo caminho. É o que mesmo caminho? É o meio caminho entre corpo físico e ser vibração, e ser informação. É o meio do caminho. Então, o corpo físico, ele é informação. Então, existe uma forma de continuar com esse corpo, né? Só que as próprias informações dos códigos, ela refaz o corpo também, sabe? Então, ele não é em físico de fato, né? Nem físico, Mas é protótipo já. totalmente orgânico e mortal, e nem é totalmente espiritual e
sutil, e então ele transita, não tem essa ideia fixa de que é um corpo e está preso. É um corpo que já se percebeu como informação, como um todo, assim.